Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Os primeiros ensaios, capítulo 14, parte 5. E quando virtualmente encontrardes médiuns cujas organizações vibratórias se adaptarem às vossas, não vos preocupeis com os lauréis passados que aureolaram o vosso nome entre os humanos. Esta glória despenhou-se convosco nos pélagos do pretérito, que não soubestes legitimamente honorificar. Furtai-vos ao vaidoso prazer de identificar-vos ao fazerdes vossos discursos ou mensagens psicográficas por intermédio dos médiuns. Ainda que afirmando grandes verdades, não seríeis tais como fostes, como até agora não o tendes sido. Vosso nome glorificou-se de singular popularidade sobre a terra, para que a terra se conforme em vê-lo retornar à sua sociedade filtrado pela mente humilde de médiuns obscuros. Prefere, portanto, as manobras santificantes da caridade discreta e obscura. Prefere, e bem cedo reconhecereis pelas trilhas que haveis de palmilhar as florescências de muito doces alegrias. Ouvimo-lo com muito agrado e interesse, Fernando, mesmo a falar em corpo astral, enquanto a armadura carnal ressonava a colar em Portugal, dir-se-ia inspirado por alguém de nossa colônia saudosa, interessado em nossos êxitos. Reconhecemos mesmo por várias vezes em seu fraseado vigoroso e terno, ao mesmo tempo, as expressões dulçorosas de Teócrito, o acento paternal, singelo, amoroso do amigo distante, que não nos esquecia, e as lágrimas rolavam de nossos olhos, enquanto funda saudade nos transportava o coração. No dia imediato, deliberamos visitar hospitais, enfermos em geral, deixando para mais adiante empreendimentos outros relativos ao serviço de auxílios ao próximo que nos fossem sugeridos. Éramos, ao todo, 30 entidades, e entendemos dividir-nos em 3 grupos distintos, por imitarmos os métodos do nosso abrigo no mundo astral. Com surpresa, notamos que não só nos percebiam os pobres enfermos em seus leitos de dores, como até naturalmente nos ouviam, graças à modorra em que os mantinha suspensos à gravidade do mal que os afligia, a febre como a lassidão dos fluidos que os atavam ao tronco do fardo corporal. Tanto quanto se tornou possível, levamos a essas amarguradas almas enjauladas na carne o lenitivo da nossa solidariedade, ora insuflando desconformidade no presente e a esperança no futuro, ora procurando por todos os meios ao nosso alcance minorar as causas morais dos muitos desgostos que percebemos duplicando seus males. Belarmino, a quem a tuberculose impelira a deserção da vida objetiva, preferira dirigir-se aos enfermos dessa categoria a fim de segredar sugestões de paciência, esperança e bom ânimo aos que assim expungiam débitos embaraçosos de existências antigas ou consequências desastrosas de despautérios do próprio presente. Eu, que fora paupérrimo, que preferia desobrigar-me do dever de arrastar a vida até o final pelas ruinosas estradas da cegueira, dando-me a aventura endiabrada de um suicídio, fui impelido, malgrado meu, pelo remorso, a procurar não só nos hospitais aqueles que iam cegando a despeito de todos os recursos, mas também pelas ruas, pelas estradas, pobres, cegos e miseráveis, para lhes servir de conselheiro, murmurando aos seus pensamentos como permitiam as dificuldades. O grande consolo da moral radiosa por minha entrevista ao contato dos eminentes amigos que me haviam assistido e confortado no estágio hospitalar onde me asilaram os favores do Senhor Supremo. E muitas vezes compreendi que obtinha êxitos, que corações tarjados pelo desânimo e pela desolação se reanimavam às minhas sinceras e ardentes exortações telepáticas. João do Azevedo, o desgraçado que se aviltara nas trevas de inomináveis consequências espirituais,
escravizando-se ao vício do jogo, que tudo sacrificara ao abominável domínio das cartas e da roleta, fortuna, saúde, dignidade, honra e até a própria vida, como a paz espiritual, voltara angustiado e oprimido aos antros em que se prejudicara a fim de sugerir advertências e conselhos prudentes a pobres dominados, como ele o fora pelo letal arrastamento, tudo tentando no intuito de afastar do abismo ao menos um só daqueles infelizes, suplicando forças do alto, concursos dos mentores que ele sabia, dedicados à ação de desviar do suicídio incautos que se deixam rodear de 1000 possibilidades desastrosas. Eram mais rudes ainda, porém, os testemunhos do desventurado Mário Sobral. Ulcerado pelos hábitos do passado, sua mentalidade arrastava-o para os lupanares, malgrado o sincero arrependimento porque se via possuído. Exigia-lhe reparações dificultosas para um espírito, atividades heróicas que frequentemente o levavam à violência de sofrimentos indizíveis, provocando-lhe lágrimas escaldantes. Víamo-lo a querer demover, desesperadamente, a juventude inconsequente da contumácia dos maus princípios a que se ia se escravizando, narrando a uns e outros por discursos em locais inadequados as próprias desventuras no que não era absolutamente acatado, porque nos antros onde a perversão tem mantido o seu império letal, as instituições de além-túmulo não se fazem sentidas, porquanto as excitações dos sentimentos animalizados, viciados por tóxicos materiais como psíquicos, de repulsiva inferioridade, tornam-se barreiras que nenhuma entidade em suas condições será capaz de remover a fim de se fazer compreendida. Estendemos tais ensaios após as prisões, obtendo êxito no sombrio silêncio das celas onde se elaboravam remorsos, no trabalho da meditação. E por fim, invadíamos domicílios particulares à cata de sofredores inclinados à possibilidade de suicídio e que aceitassem nossas advertências contrárias por meio de sugestões benévolas. Havia casos em que o único recurso que nos ficava ao alcance era sugerir a ideia da oração e da fé nos poderes supremos, induzindo aqueles a quem nos dirigíamos, geralmente mulheres, a mais amplo devotamento à crença que possuíam. No entanto, sofríamos, porque o trabalho era demasiado rude, excessivamente vultoso para nossa fraqueza de penitentes, cujo único mérito estava na sinceridade com que agiam, na boa vontade para o trabalho reparador. Assim foi que viajamos pelo interior do Brasil, procurando, quando possível, prevenir contra a malfazeja tendência observada tristemente por nossos guias no caráter impulsivo dos brasileiros, tendência que dava em resultado estatísticas inquietadoras nos casos de suicídio. Conhecemos assim as extensões desoladas do Nordeste, inclemente, rendendo homenagens ao sertanejo heróico que, em lutas árduas e incessantes com a penúria da eterna estiagem, não descria jamais nem do seu Deus, nem do futuro, esperançado sempre no advento de dias melhores, de uma pátria compensadora que, em verdade, só encontraria no seio da imortalidade. Nas caravanas altamente instrutivas a que nos levavam, grandes lições recebemos então, as quais muito profundamente calaram em nossos corações, iluminando nossas mentes com novas e fecundas apreciações filosóficas. Representantes da direção espiritual das terras de Santa Cruz, como o grande e boníssimo Bezerra de Menezes e o mavioso poeta do Senhor Bittencourt Sampaio, lecionavam para nós outros, ao lado de nossos mentores, exemplos fecundos colhidos na vida cotidiana de muitos brasileiros, sobre os quais choramos de pena e arrependimento, pois tivemos ocasião de examinar com eles modalidades de desgraças e sofrimentos comparados aos quais aqueles que nos haviam levado ao desespero não se apresentariam senão como truanices próprias de boêmios piegas. No entanto, nordestinos, amazônicos e mesmo nativos do centro
incivilizado do país, tudo suportavam resignadamente, até mesmo a indiferença de seus compatriotas mais felizes, com o pensamento vigoroso daquele que sabe crer, que sabe esperar. Entre mentes, víamos com desgosto que Mário Sobral distanciava-se pouco a pouco das possibilidades de outro futuro imediato que não aquele que por ele mesmo escolhido, único, aliás, para que se sentia impulsionado, o retorno imediato à encarnação para resgates pesados em meio familiar, afinado com seu estado mental. Mário desatendia frequentemente ao chamamento do dever para as reuniões e caravanas elucidativas presididas pelos assistentes. Faltava às expedições piedosas de visitação aos sofredores, olvidando deveres sagrados que conviria cumprisse a bem da reabilitação própria. Dir-se-ia que, ao contato da sociedade terrena, se deixava brutalizar pelas antigas atrações mundanas, esquecido dos veementes protestos de obediência durante a retenção do departamento hospitalar, sentia-se atrasado para os locais degradantes que fizeram suas preferências de outrora, e a pretexto de tentar converter transviados e inconscientes à moderação dos costumes, comprometia-se grandemente diante dos guias observadores, afinando-se com o pesado, a tal ponto que em torno dele pressentimos a possibilidade de um renascimento nas baixas esferas do vício. Já várias vezes fora divertido piedosamente por Alceste e Romeu, que procuravam convencê-lo dos perigos daquela predileção para exercer atividades reparadoras. Infelizmente, porém, a paixão por Eulina, que o desgraçara na terra e perturbara no invisível, soldava ao presunçoso desejo de, em sua memória, procurar reerguer do lodaçal dos vícios, prematuramente, outras tantas criaturas decaídas do pedestal do dever. Nosso estágio na terra era como exame para ascendência a novos cursos. Tínhamos liberdade de ação, conquanto não estivéssemos ao desamparo e fosse muito relativa a liberdade com que contávamos. Nós outros vínhamos obtendo aprovação nos exames. Mário, porém, incidia nas causas passíveis de reprovação.